Boa noite, pessoal. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim. Como é que está aí o áudio? Bom, pessoal, nós vamos concluir o nosso aulão presencial, certo? Ontem eu tive um pequeno problema aí, acabei ingerindo um alimento um pouco diferente e passei um pouquinho mal. Então, nós não tivemos a nossa aula de ontem. Eu vou dar continuidade, concluir com vocês a parte aí do Pacto de São José da Costa Rica, certo? Se a gente não conseguir concluir hoje, eu vou deixar para a gente concluir amanhã, mas vamos encerrar pelo menos aí essa revisão um, sobre direitos humanos, certo? Galera que estava no presencial, me ajude aí, por favor. Nós já iniciamos a abordagem sobre o Pacto de São José da Costa Rica, foi isso? E eu lembro que eu expliquei para vocês, eu iniciei, na verdade, a explicação. Pessoal, eu disponibilizei o PDF no grupo, correto? Eu disponibilizei o PDF no grupo dos assuntos que já foram abordados. Perfeito? Conseguiu acesso, Tiago? Acompanhe o grupo, eu peço a vocês todos que acompanhem o grupo, porque eu sou um só, né, para manusear todos vocês. Então, assim, eu disponibilizei. Quem tiver com PDF aí, por favor, poste novamente os assuntos no grupo. Eu disponibilizei aí o PDF. O colega copiou, né, o PDF e eu disponibilizei o PDF no grupo. Eu acho que foi ontem, né? Foi ontem ou foi antes de ontem? Ó, só fazendo aqui então uma revisão dos assuntos que nós tratamos. Eu estudei com vocês, pessoal, a parte inicial aí sobre os direitos humanos. Falamos da teoria geral aplicada aos direitos humanos, né? Falei sobre o conceito de direitos humanos, falei sobre as terminologias utilizadas aí para se referir a esses direitos, né? Nós temos três expressões: direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Lembram? Professor, existe diferença entre essas três expressões? Existe uma diferença básica. Quem é que lembra qual é a diferença? E é aquilo que vai cair na prova. Quando eu utilizo a expressão direitos humanos, ou quando a prova utiliza a expressão direitos humanos, está se referindo a quê? Ou quando o examinador utiliza a expressão direitos do homem ou direitos fundamentais. Fizemos essa divisãozinha aí, fizemos essa diferenciação, fizemos. Nacionalmente, em uma Constituição. Avancei falando sobre as características, olha o áudio, as características dos direitos humanos, certo? Falamos aí sobre as principais características, né? 7 características que você precisa levar para a prova obrigatoriamente. E aí eu fui tratando, pessoal, com as gerações, né? Nós discutimos as gerações dos direitos humanos, gerações ou dimensões. Eu expliquei as 5 gerações que podem efetivamente aparecer na prova. 5 dimensões. Ah, professor, o que foi que a gente tratou mais? A evolução histórica dos direitos humanos. Expliquei para vocês os principais documentos históricos na proteção dos direitos humanos. Desde lá, do Código de Hammurabi, na Antiguidade, né? Falei um pouquinho também acerca dos 10 mandamentos judaicos. Nós entramos na Idade Média, expliquei a Carta Magna inglesa, de 1215, marco extremamente importante na construção dos direitos humanos. Falei sobre a Declaração de Direitos inglesa, né? Ou o Bill of Rights. E aí nós falamos também sobre quem? Revolução Francesa, né? Falamos sobre as constituições mexicanas e a Constituição alemã, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Construímos todo o histórico acerca dos direitos humanos. Todo. Eu expliquei os documentos, não só os documentos,
qual a importância de cada um na construção histórica dos direitos humanos. E chegamos efetivamente e finalmente ao Pacto de São José da Costa Rica, ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. O que foi que a gente tratou, pessoal? Qual é a data, qual é o ano de promulgação, de elaboração do pacto? Quem lembra? Qual é o ano? 1669. 1969. Lembram? Só que o Brasil aderiu a essa convenção. Essa convenção foi internalizada ao ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1992. Decreto 698. 698. Certo? De 1992. A partir desse ano, o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, passa a vigorar aqui no Brasil. Professor, qual é a questão que vai ser cobrada na prova sobre esse ponto? O status normativos. O status normativo que o pacto possui aqui no Brasil. Lembram, pessoal? E aí? Qual é a hierarquia normativa do Pacto de São José da Costa Rica? Quem lembra? Bora, pessoal. Tem que revisar norma supralegal. O status de norma supralegal. É hierarquicamente inferior à Constituição, mas superior às leis comuns. E aí eu entrei na aplicação ou nas disposições desse pacto. Pessoal, eu acho que a gente parou efetivamente aqui, ó. Nós paramos, certo? Me corrijam aí se eu estiver errado. Nós paramos, certo? Em uma atenção. Eu acho que foi isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, certo? Mas eu finalizei a aula com vocês falando sobre uma atençãozinha. E qual foi a atenção, professor? Eu falei com vocês acerca do IDC. Lembram? Ó, traduzindo, o que é o IDC? Incidente de deslocamento de competência. Fechou? Beleza? Professor, esse tópico aqui, ele está no Pacto de São José da Costa Rica? Não. Ele tem previsão no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, mas aparece em provas sobre direitos humanos. Por que que ele aparece, professor, em prova sobre direitos humanos? Pessoal, lembram lá que nós falamos, eu expliquei para vocês, ó, a chamada cláusula federal. Lembram disso? O que é a cláusula federal, professor? Ó, o pacto diz assim, que nos estados que forem organizados na forma de federação, o governo nacional adotará medidas. Para quê, professor? Para que o Estado cumpra com as obrigações aí celebradas na convenção. Então, o Brasil é uma federação. Quem tem o dever de cumprir com as obrigações decorrentes do pacto, professor? Já que a gente está falando de municípios, de estados, de Distrito Federal e de União. Pessoal, quem representa o nosso país internacionalmente é a União Federal, certo? Então é ela quem tem efetivamente que cumprir com as obrigações. Então, o que é que o pacto, o que é que esse IDC aqui, ele vai fazer para a gente? Ele vai trazer o incidente de deslocamento de competência, ele vai justamente, certo, propiciar isso. Como é que acontece? Ó, você vai colocar aí. Como é que ocorre? Coloca assim. Coloca assim. Quando houver violação, ou melhor dizendo, quando houver grave violação, quando houver grave
violação aos direitos humanos. Quando houver grave violação aos direitos humanos. Vírgula, vírgula. Para que o Brasil possa cumprir quando houver grave violação aos direitos humanos, vírgula, para que o Brasil possa cumprir com as obrigações decorrentes de tratados e convenções internacionais. Quando houver grave violação aos direitos humanos, vírgula, para que o Brasil possa cumprir com as obrigações decorrentes de tratados e convenções. Ó, puxa a setinha para baixo e coloca assim. O Procurador-Geral da República suscitará vírgula, perante o STJ, vírgula, deslocamento de competência para a Justiça Federal. Quando houver grave violação aos direitos humanos, para que o Brasil possa cumprir as obrigações decorrentes de tratados e convenções. Quem é que vai questionar? O PGR suscitará perante o STJ o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ponto. Essa é a lógica. Sublinhe 3 palavrinhas mágicas que é a questão da prova. PGR. Quem é o PGR, professor? Procurador-Geral da República. E ele vai suscitar o incidente onde? No STJ. No STJ. O processo sai da Justiça Federal e vai para a Justiça Estadual. Fechamos? Esse é o nosso incidente de deslocamento de competência. Beleza? Pessoal, me ajuda aí. Qual foi o número que eu parei? 5 ponto quê? 5 ponto quê? Quem foi lá? Qual foi o número? Você tinha 03. iniciado a contagem, era 3. 03. Pronto. Então agora eu vou para o 04. Qual é o 04, professor? Coloque aí. Proibição de escravidão e servidão. Proibição de escravidão e servidão. Beleza? Ó, coloca na primeira setinha, pessoal. Ninguém será submetido à escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à escravidão ou à servidão. Pronto. Pessoal, e coloca assim, ó. Proibições absolutas. Proibições
absolutas. Coloca um quadradozinho. Proibições absolutas. Ó, setinha para cima, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Proibições absolutas. Fechou? Preste atenção para cá para mim, pessoal. Vou aprofundar um pouquinho com vocês. Ó, tomem cuidado, viu? Quem foi à aula presencial? Eu expliquei para vocês as características dos direitos humanos. Lembram lá? As características dos direitos humanos. Qual foi a primeira característica que eu expliquei para vocês? Hum? Qual foi a primeira? Tá foda, viu? Relatividade ou limitabilidade. Lembram? Professor, o que é que significa isso? Existe direito humano ou fundamental absoluto, pessoal? Existe? Sim ou não? Não. Não. Agora preste atenção. Ó, isso daqui que eu vou construir com vocês, o pacto diz assim, ó, que são proibidas, coloca assim, ó, são proibidas, certo? Em todas as formas. São proibidas em todas as formas. Por isso que parte da doutrina, isso não vai cair de forma aprofundada diretamente. Diz o seguinte, que essas quatro situações são proibições absolutas. Então, na sua prova, o que é que o pacto proíbe? De forma absoluta, em qualquer das suas formas. Proíbe a escravidão, certo? Proíbe a servidão, ó, proíbe o tráfico de escravos e proíbe também o tráfico de mulheres. Construa dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês, ó, certo? A proibição de servidão ou de escravidão e servidão diz que ninguém será submetido à escravidão ou à servidão. Mas o Pacto de São José da Costa Rica vai mais. Além de proibir a escravidão e a servidão, ele proíbe em qualquer das suas formas, em qualquer das suas modalidades, a escravidão, a servidão, o tráfico de pessoas e o tráfico de mulheres. Qual é a questãozinha que vai aparecer na minha prova, professor? Qual é a questãozinha que vai aparecer na minha prova? E você vai colocar aí. É uma atenção. Atenção. Beleza? Ó, qual é a atenção, professor? Agora eu vou cortar para cá para a questão. Me ajude aí. Em qual questão que a gente parou? Em qual questão que a gente parou? Certo? Gente, boa noite. Só consegui entrar agora. Alguém pode me mandar pessoal, a aula está gravada, certo? A aula está gravada. Então, quem chegou agora, vai acompanhando agora, por favor. Paramos na questão de número 19. Paramos, certo? Eu já respondi, então, a questão do número 18, não foi isso? Respondi a questão 18. Respondeu, a partir da 19. Eu vou agora a partir da 19, beleza? Então, eu vou pedir a colaboração de vocês, todos. Participem comigo, pessoal. Cadê o povo que está com a câmera desligada? Por que quando vai para o presencial, todo mundo se apresenta e agora aqui todo mundo com a câmera desligada? A não ser os meninos que ficam descamisados, né? Pode ligar. Eduardo, estava escondido, Eduardo? Tava não, só tá escutando aqui. Hã? Não, não. Ah, pensei que estava no banheiro, como daquela forma, daquela vez. Não. Dessa vez não. E aí? Hum.
Vamos responder as questõezinhas aqui, 19. Pessoal, a aula online, ela já é chata por natureza. Não, não é uma chatice do caralho. Conversa comigo. Eu fico aqui sentado. Olha, quando eu dou aula online, eu tenho que fazer esforço triplicado. Sabia? Qual é o esforço triplicado? Porque a aula no presencial, né, ela é uma aula dinâmica. Eu vou daqui para lá, de lá para cá. Quem, pe- quem pegou aula comigo sabe que eu não dou aula parado, né? Porque eu só raciocino movimentando. O meu pensamento ele fica mais leve, tranquilo, se eu tiver em movimento. Se eu tiver parado, eu tenho dificuldade para pensar. Então, a aula online, para mim, é 3 vezes mais pesada. Primeiro, porque eu tenho que estar mexendo com as coisas da internet, que eu não sei porra de nada. Então, eu já perco parte do meu raciocínio. Segundo, eu estou parado aqui na cadeira, estão vendo? Que eu estou parado. Isso para mim é uma tortura. Isso para mim é torturante. Então, meu cérebro já. E terceiro, eu tenho que fazer um esforço para que seja algo compreensível para vocês. Então, veja. E aí vocês ficam, quando eu dou aula, eu dou aula online, fica todo mundo da forma assim, ó, a maioria de forma escura, com a câmera desligada. Isso é a peste de ruim. Isso é a peste de ruim, entendeu? Mas, fazer o quê? Agora, pelo menos participem no chat ou no microfone, né? Porque aí a aula fica mais interativa. Ah, professor, eu não gosto de aula online. Você não participa porra nenhuma, como é que você vai gostar? Entende? Agora, vamos lá. Ó, pessoal. Então, veja, quem gosta de perguntar no presencial, pode perguntar no online, Kelvin. Fica todo mundo, até o povo que gosta de perguntar no presencial fica calado no online. Né, Danilo? Cadê Danilo? Então, pode perguntar. Que pelo menos. Pessoal, vamos lá. Ó, vamos responder as questõezinhas, a questão do número 19, certo? Eu vou pegar essa questão aqui para explicar um assunto que é bem polêmico no Pacto de São José da Costa Rica, certo? Então, ele quer, né, a questão 19, de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, marque a alternativa correta. Beleza. Ele quer a alternativa correta. Então, vocês vão me ajudar cada item. Beleza? Então, a letra A diz assim: a pena de morte não deve ser aplicada em nenhuma hipótese, mesmo nos países que ainda não a tenham abolido. Isso aqui está verdadeiro ou falso? Me ajuda aí. Verdadeiro ou falso? Falso. Errado. Errado. Ou, essa é 18, né? Desculpa aí, Luciano. Essa é 18. Desculpa aí, pessoal. Eu fui para 18. Parece que é a mesma, né? A previsão, a questão 19, a previsão no Pacto de São José da Costa Rica de que nenhuma pessoa poderá ser detida ou presa por dívida de qualquer natureza. E aí? Isso está verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Show de bola. Falso. Letra B. São proibidas as penas privativas de liberdade acompanhadas de trabalhos forçados, ainda que esses não afetem a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. E aí? Isso está verdadeiro ou falso? Ó, pessoal, esse é o tema. Essa é a alternativa. Isso daqui está falso, viu, Ericles? Isso daqui está falso. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê a proibição da escravidão e da servidão. Até aqui, verdadeiro, né? Assim compreendidos, entre outras hipóteses, os trabalhos forçados exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal, expedida pela autoridade judiciária competente.
Verdadeiro ou falso? Isso aqui, pessoal. B ou F? B ou F? Bora. Ó, isso daqui está falso também. Isso daqui está falso. A letra D diz assim: a Convenção Interamericana assegura direito à moradia, alimentação e lazer. Eu expliquei para vocês que o Pacto de São José da Costa Rica, ele só regulamenta direito humano de primeira geração. Portanto, isso daqui também está falso. Professor, então qual é o gabarito correto da minha questão? Qual é o gabarito correto? É a letra E de elefante. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade pela lei, autorizada pela lei, a exercer funções judiciais e tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem comparecimento em juízo. É o nosso gabarito. Ah, mas eu fiquei na dúvida sobre a letra B e a letra C. Esse é o ponto. Pessoal, qual é o ponto que eu quero que vocês notem no material de vocês? Pena de trabalhos, ó, forçados. Pena de trabalhos forçados. Certo? Certo. E aí? A pena de trabalhos forçados. Pergunta da prova. Ela é permitida ou proibida? Olha a dica, pessoal. Nós temos a regra. Coloca aí a regra. Regra. É proibida. É proibida. Certo? Eu vou dar uma dica, viu? Ó, preste atenção. Sempre que vocês, coloquem isso, sempre que vocês se depararem com essas penas, ó, pena de morte, certo? Trabalhos forçados, cruéis, que mais? De banimento, de expulsão. Sempre que vocês se depararem com essas penas de morte, de trabalhos forçados, cruéis, de banimento, expulsão, prisão perpétua, sempre. Qual é a dica que você vai lembrar? Essas penas, pessoal, elas ofendem os direitos humanos. São penas que contrariam os direitos humanos. Então, em regra, você já vai marcar que elas são penas proibidas. Qualquer documento que proteja os direitos humanos, em regra, vai proibir essas penas. Então, nunca responda, por exemplo, que a pena de trabalhos forçados é permitida. Ah, professor, a regra é proibição. Beleza. Se nós temos a regra, nós temos o quê? A exceção. E aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? O pacto, nesse ponto, ele diverge da Constituição. O que é que você vai colocar? Coloca assim: excepcionalmente, vírgula, é possível aplicar
a pena de trabalhos forçados, acompanhada com a pena privativa de liberdade. Excepcionalmente, é possível aplicar a pena de trabalhos forçados acompanhada com a pena privativa de liberdade. Viu? Desde que, dois pontos. Desde que, dois pontos. Fechou? Então, ó, só para reforçar, qual é a exceção? A exceção é essa. Trabalhos forçados mais o quê, professor? Pena de prisão. Certo? Agora, olha o desde que. Olha o desde que. Nós temos o requisito. E qual é o desde que? Primeiro, coloca assim: imposta por juiz ou tribunal competente. Imposta por juiz ou tribunal competente. 2. Não afete a dignidade e nem a capacidade física e intelectual do preso. Não afete a dignidade e nem a capacidade física e intelectual do preso. Bom, fechou? Então, veja, ó, para a gente compreender aqui a letra B, pessoal. Ele diz assim, na letra B: são proibidas as penas privativas de liberdade acompanhadas de trabalho forçado, ainda que esse não afete a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Isso está falso. Por quê? Diferentemente da Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê essa exceção. Se você pegar a Constituição Federal, não existe a exceção para pena de trabalhos forçados. No pacto existe. Beleza? Coloque mais outra atenção aí. Ó, atenção. Qual é a atenção, professor? Não se considera, não se considera trabalhos forçados. Não se considera trabalhos forçados. No caso, como exemplo, são aquelas penas que aparecem em filmes americanos. Não, Luciano, veja.
a gente não consegue extrair um exemplo prático, porque no caso do Brasil, a Constituição foi mais benéfica, certo? O que é que eu preciso entender? De forma objetiva, qual é a exceção e quais são os requisitos? Somente de forma objetiva. Não tentar, nesse caso, contextualizar. Trazer um exemplo, porque no Brasil não se existe exemplos, até porque o Brasil proíbe e proíbe de forma expressa. Beleza? Pessoal, o que é que na prova você não vai considerar como pena de trabalhos forçados? Primeira hipótese. Coloque aí. Serviço militar. Serviço militar. Ou, ou a prestação alternativa. Serviço militar ou a prestação alternativa. Segundo, trabalho ou serviço decorrente de obrigações cívicas normais. Trabalho ou serviço decorrente de obrigações cívicas normais. Terceiro, serviço imposto em caso de perigo, serviço imposto em caso de perigo ou calamidade. Serviço imposto em caso de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade. Que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade. Quarto, trabalhos ou serviços normalmente exigidos trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa. Trabalhos ou serviços exigidos normalmente de pessoa reclusa em cumprimento de sentença é obrigado a trabalhar, certo? Então preste atenção. Nesse caso, você vai lembrar o quê? Que esse último trabalho, o pacto, ele proíbe para particulares. Percebe? Esse trabalho aqui, de pessoa reclusa, tem que ser um trabalho, ó, fornecido exclusivamente para o Estado. E, obviamente, que sob vigilância. Sob vigilância. Certo? Professor, um exemplo que a gente pode trazer aqui para o Brasil, dessa segunda hipótese aqui. Pessoal,
Ó, domingo, quem for convocado para isso daqui deve comparecer, percebe? Ou justificar. Ah, professor, mas eu estudei em direito constitucional e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Beleza. Nesse caso, nós temos uma lei que impõe o dever cívico de comparecer para trabalhar nas eleições, de forma gratuita. O próprio pacto já está dizendo o quê, pessoal? Que isso daqui não configura hipótese de trabalhos forçados. Se não configura hipótese de trabalhos forçados, é o quê, professor? Trabalhos normais, que podem ser implementados tranquilamente. Beleza? Fechou aqui? Ficou claro, pessoal? Então, por que que a letra D de dado, letra D de dado, ou melhor dizendo, letra C de casa, está falsa, professor? Porque eu não considero como trabalhos forçados, né? O trabalho que se exige de pessoa reclusa em cumprimento aí de decisão judicial. São trabalhos regulares, são trabalhos normais. Fechou? Dúvidas? No, então, 05. Ó, o 05 é liberdade pessoal. Liberdade pessoal. O que é que eu preciso saber, pessoal? Coloque aí. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoal. Ponto. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoal. Ponto. Acrescente. Ninguém pode ser privado de sua liberdade. Ninguém pode ser privado de sua liberdade. Vírgula. Salvo pelas hipóteses previamente fixadas em lei. Salvo pelas hipóteses previamente fixadas em lei. Fechou? Pessoal, essa é a liberdade pessoal. Coloque aí mais uma setinha. Às vezes aparece, mas o que vai cair na prova é uma questãozinha que a gente vai pontuar. Coloca assim: toda pessoa detida tem o direito de ser conduzida. Toda pessoa detida tem o direito de ser conduzida. Vírgula. Sem demora. Vírgula. A presença de um juiz. Toda pessoa detida tem direito de ser conduzida, vírgula, sem demora, vírgula, a presença de um juiz ou de autoridade autorizada a exercer ou de autoridade autorizada a exercer as funções judiciais ou de autoridade
autorizada a exercer as funções judiciais. Bom, fechou? Ó, essa é uma introdução para uma atençãozinha que você vai colocar. Qual é a atenção, professor? Prisão por dívida. Prisão por dívida. Prisão por dívida. Pessoal, ó, cuidado. Coloca assim: pacto versus Constituição Federal. Pacto versus Constituição Federal. Certo? Vamos deixar bonitinho? Pergunta e vocês me ajudam, viu? Pergunta. A prisão por dívida é permitida ou proibida? Pelo pacto. O Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos proíbe ou permite? Hum? E aí? E a Constituição? A Constituição permite ou proíbe? A Constituição. A Constituição permite? Pessoal, ó, isso daqui é o artigo 7º do pacto, viu? Coloca aqui o artigo. E na Constituição está no artigo 5º, inciso, depois vocês pesquisem aí, viu? Inciso 67, salvo engano. Constituição. Constituição é artigo 5º, inciso 67, e pacto é artigo 7º. Ó, presta atenção, viu, galera? No pacto, ela é proibida, certo? E na Constituição também é proibida. Beleza? Mas isso nós sabemos que é o quê? Que é a regra. Por quê, professor? Porque o pacto traz exceção, que você vai colocar, e a Constituição também traz exceção. Pronto. E aí, pessoal? Qual é a exceção? Quando é que pode prender por dívida perante o pacto? Quem é que me ajuda? Hum? Ó, coloca aqui. Pacto. Somente, coloca assim, somente em razão de inadimplemento voluntário e obrigatório de obrigação alimentícia. Somente em razão de inadimplemento voluntário e obrigatório de obrigação alimentícia.
Pronto. Professor, e na Constituição? Primeira setinha. Inadimplemento voluntário e obrigatório de obrigação alimentícia. Inadimplemento voluntário e obrigatório de obrigação alimentícia. Segundo, depositário infiel. Depositário infiel. Fechou? Pessoal, coloca aqui abaixo uma atenção. Qual é a atenção, professor? Súmula vinculante 25. Súmula vinculante 25. Chegamos? Olha a pergunta da prova. Vocês perceberam que aqui existe um conflito, certo? O Pacto de São José da Costa Rica só admite uma exceção. A Constituição admite duas exceções. Beleza? Pessoal, nesse caso, quem é que prevalece? O pacto ou a Constituição? Como é que funciona? Ou melhor dizendo, a prisão civil do depositário infiel, ela tem previsão? Como é que funciona? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma assertiva, vocês vão me dizer se a assertiva está certa ou errada. Tá bem? É a base para vocês entenderem, viu? Se ele disser assim, ó, que a prisão civil do depositário infiel foi revogada do ordenamento jurídico brasileiro. Essa questão vai estar certa ou errada? A prisão civil do depositário infiel foi revogada. Hum? E aí? Certo ou errado? Cadê os outros? A questão está certa ou errada? Vou explicar, ó.
Eu só estou perguntando uma coisa, se a questão está certa ou errada. Somente isso. Por que está errado, pessoal? Ó, presta atenção. Tem uma confusão, mas você precisa entender como que você vai responder. Pessoal, eu abri aqui no site do Planalto, certo? Para vocês perceberem a Constituição. Olha o que a Constituição diz aqui, ó. Essa é a Constituição atualizada. Olha o que ela está dizendo. Você perceba que quando a Constituição foi revogada, alguma coisa está assim, ó. Esse artigo aqui ele foi alterado. Aí, portanto, tem um tracinho. Estão vendo? Olha o que diz o artigo 5º, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida. Beleza? Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. E, e a do depositário infiel. Está vendo que aqui tem previsão expressa da prisão do depositário infiel? Então, cuidado como a questão vai vir. Como a pergunta vai se apresentar. O que é que eu quero que vocês coloquem aqui, ó, nessa súmula? Coloca assim. É ilícita qualquer das modalidades de prisão civil do depositário infiel. É ilícita qualquer das modalidades de prisão civil do depositário infiel. Ô, professor, o que é um depositário infiel? Pessoal, existem formas de depositário. Por exemplo, a forma mais comum é o depositário judicial. Como é que funciona? Quem perguntou? Imagine que você tem A e você tem B, certo? Os dois estão brigando por um bem. Qual é um bem, professor? Um automóvel, 0 quilômetros. Então, os dois estão em um processo discutindo a propriedade de um automóvel. O que é que o juiz diz? Se eu deixar com A, ele vai sumir com o carro. Se eu deixar com B, ele vai sumir. Então, o juiz ele nomeia uma outra pessoa, certo? Que é C, para ficar na posse do veículo, para ficar sobre a responsabilidade dele. Então, o cara pode usar o carro, tudo certinho, mas ele tem que devolver o carro da forma que ele pegou quando solicitado pelo juiz. Se ele descumpre com as obrigações, ó, e não devolve, deteriora o bem, ele passou a ser um depositário infiel, um depositário judicial. É basicamente assim. Então, isso no Brasil era possível. Outro exemplo, pessoal, aqui certamente podemos não ter ainda, né? Mas teremos no próximo ano. O que, professor? Um depositário. Só que será um depositário fiduciário. Sabe como? Aqui, próximo ano, nós teremos alguns rapazes que vão financiar com 100% de financiamento um Honda Civic 2018, certo? Com o primeiro salário da polícia. É não? Professor, quantos de entrada? Quanto vão dar de entrada? Nada.
Financiamento, 100%, certo? Aí veja, pessoal, o carro é do banco. O carro é do banco. Você é apenas o indivíduo que fez o financiamento, ele é apenas o depositário. Entende? Porque você está ali sob a responsabilidade do banco, quitando ou pagando, obviamente, as parcelas, mas não é o proprietário do veículo. O verdadeiro proprietário é o banco. Professor, então o que é que eu sou? Apenas um depositário. Posso vender? Você vai vender aquilo que não é seu? Não. Então, hum, antigamente, isso poderia gerar prisão. Mas o que foi que vocês notaram aqui? Que é o quê, pessoal? Sublinha essa palavrinha. Ilícita. Qualquer das modalidades de prisão civil do depositário infiel. Ó, olha a questão. Coloque abaixo outra setinha e coloca assim: a prisão civil do depositário infiel não foi revogada da Constituição. A prisão civil do depositário infiel não foi revogada da Constituição. Ponto. Ponto. No entanto, vírgula, perdeu a sua aplicação. No entanto, vírgula, perdeu a sua aplicação em razão do status supralegal. Do Pacto de São José da Costa Rica. No entanto, perdeu a sua aplicação em razão do status supralegal do Pacto de São José da Costa Rica. Fechamos? Ficou claro aqui, pessoal? Então, na CF diz que pode prender, mas por conta, ó, vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui, para ficar mais claro ainda. Veja só. Vocês lembram lá, pessoal, que é assim, ó. É assim. Não é assim a pirâmide? Estão lembrando lá? Quem é que está no topo? A Constituição Federal. Correto? Então, a CF aqui, ó. Ah, professor, tem mais quem? Aí eu tenho assim, não é isso? Quem é que está abaixo da Constituição? Nós estudamos. São as chamadas normas o quê? Normas supralegal. Por exemplo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E abaixo, nós temos as leis comuns. É assim, ó. Então, quem prevê a possibilidade de aplicar, certo? Quem prevê a possibilidade de aplicar é a Constituição.
Então, o pacto ele não poderia revogar a Constituição, como não revogou. Ó aqui, ó, não está revogado. Só que a Constituição prevê e a aplicação ela fica por conta de uma lei. Quem aplica a lei, ou melhor dizendo, quem aplica a prisão é uma lei chamada Código Civil. Então, nesse ponto, o Código Civil ele não é aplicado, porque o pacto ele está acima. Ele é hierarquicamente superior. Entenderam aqui essa sistemática? Então, por exemplo, quais são as palavrinhas básicas? Ó, pessoal, se ele falar que a prisão civil foi revogada, eu marco na questão certo ou errado. Se ele falar que a prisão foi revogada, marco que a questão está o quê? Errada. Agora, ó, olha a diferença, viu? Se ele falar que a prisão ela é aplicada. A questão está certa ou errada? Aplicada. Errada também. Errada também. Certo? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Ficou claro aqui? Beleza? Dúvidas? Perguntem. Como é que eu vou responder, professor? Depende da questão. 5 anos prescreve o quê, Grilo? Olha para ele. Prescreve aquilo que não se aplica. Percebe? Pessoal, olha, vou dar uma dica para vocês, certo? Você só pergunte aquilo que você não entendeu que eu expliquei, porque só cai o que eu explico. Ah, professor, que empolgação da bexiga é essa? Eu estou dizendo. Vai prescrever o quê que não se aplica? Não se aplica algo, então não tem prescrição. Professor, tem prazo da prisão civil? Tem, mas eu não preciso saber qual é o prazo. Não preciso saber de nada em relação a isso. Só essa regrinha aqui. Beleza? Dúvidas? Se a questão afirmar que, de acordo com a CF, a prisão civil é possível do depositário infiel, estaria correta? Veja, possível ele está dizendo que vai ser aplicado, né? Não. Se a questão disser que a prisão civil ela é possível, a questão está errada. Uma coisa é você ter previsão, outra coisa é você ter possibilidade. Então estaria errado do mesmo jeito. Ela estaria dizendo que está aplicada, só que de forma diferente. Fechou? Beleza? Por exemplo, para ficar mais claro, tem previsão de pena de morte no Brasil? Tem previsão? Sim ou não? Tem, professor. Tem previsão na própria Constituição. A Constituição diz assim: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Agora veja, pessoal, se não está em guerra, se não tem guerra, a pena de morte ela é possível no Brasil? Sim ou não? Aqui, ó. Não. Porque a única possibilidade
o Brasil está em guerra declarada. Ficou claro aqui? Beleza? Não é permitida a prisão do depositário infiel no pacto. Exato. Pessoal, então, ó, fechamos aqui. Mais outro direito para a gente tratar. É 06, é? 06. Coloquei. Liberdade de religião. Liberdade de religião. Setinha para baixo. Toda pessoa tem direito à liberdade de religião toda pessoa tem direito à liberdade de religião e de consciência. Qual é a questãozinha, professor? Exercício. Professor, como é que vai ser o exercício da liberdade de religião? De três formas. Professor, Ó, liberdade de religião e quê? e consciência. Liberdade de religião e consciência. Como é que vai ser isso daqui? Coloque aí. Direito de conservar a religião e as crenças direito de mudar de religião ou crença. Terceiro, direito de professar e divulgar. Direito de professar e divulgar. Vírgula. Em público ou em particular. Em público ou em particular. E individual ou coletivamente. Individual ou coletivamente. Coloca uma hashtag abaixo. Natureza. Natureza. Setinha para baixo. Não é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. Ponto. Está sujeita unicamente às prescrições, melhor dizendo, às restrições previstas em lei. Está sujeita unicamente às restrições previstas em lei, vírgula, quando necessárias.
Dois pontos. Quando necessários. Dois pontos. Primeiro, para proteger a segurança, a ordem e a saúde pública. Para proteger a segurança, a ordem e a saúde pública. Segundo, para proteger os direitos e liberdades das demais pessoas. Para proteger os direitos e liberdades das demais pessoas. Fechou? 07 07 direito de circulação e residência. Direito, sim, Rafaela. De circulação e residência. Pessoal, ó, coloca o conceito inicial. Coloca assim: toda pessoa tem o direito toda pessoa tem o direito de livremente circular e residir no território do estado em que se encontre. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e residir no território do estado em que se encontre. Sublinhe estado, viu? Estado é país. Vírgula. Desde que, em conformidade com as leis desse país. Desde que, em conformidade com as leis desse país. Duas atenções. Primeiro, coloca assim: natureza. Natureza. Não é um direito absoluto.
Ponto. Pode ser restringido em virtude. Dois pontos. Pode ser restringido em virtude. Dois pontos. Primeiro, para prevenir infrações penais. Segundo, proteger a saúde, vírgula, a segurança proteger a saúde, vírgula, a segurança e a ordem pública. Proteger a saúde, a segurança, a ordem e a moral pública. Acrescente, e a moral pública. O professor, no lugar de ordem e moral pública, é? As duas. Proteger a Ah, saúde, a segurança, a ordem e a moral pública. Terceiro, proteger os direitos e liberdades das demais pessoas. Proteger os direitos e liberdades das demais pessoas. Fechou? E a questãozinha da prova, você vai colocar aí embaixo, pessoal, é isso daqui, ó. Expulsão. Professor, o que é expulsão? É a retirada compulsória de uma pessoa de determinado país. Então, preste atenção. Se a questão está falando de expulsão, tome cuidado, viu? Ó, se for a expulsão de um nacional, professor, você vai colocar assim, é absolutamente vedado. É absolutamente vedado. Beleza? O pacto diz assim, pessoal, que ninguém será expulso de território de Estado do qual pertença ou do qual é nacional. Então, o pacto ele não permite a extradição de, ou melhor dizendo, a expulsão de nacional. Agora, quando fala de estrangeiro, professor, estrangeiro, ó, acrescenta aí, só poderá ser expulso, só poderá ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. Só poderá ser expulso em razão de decisão adotada em conformidade com a lei. Ponto.
Aí acrescente uma setinha para baixo aqui, ó, Em na conformidade, expulsão, professor. em conformidade com a lei. Vedação absoluta. Professor, o que é que significa? Nessas duas hipóteses não pode haver expulsão. Qual é a primeira? Expulsão coletiva de estrangeiros. Pessoal, isso daqui cai muito em prova, ó. Nenhum país pode expulsar em grupos de estrangeiros, certo? E o que é que não pode também? O que é que não pode expulsar? Coloca aí. Ó, coloca assim. Expulsão de estrangeiro, vírgula, para país de origem ou não, expulsão de estrangeiro para país de origem ou não, vírgula, onde o seu direito à vida ou à liberdade estejam em risco de violação. Onde o seu direito à vida ou à liberdade estejam em risco de violação. Pegou? Vírgula. Em virtude, dois pontos. Em virtude, dois pontos. Raça, vírgula. Nacionalidade, vírgula. Religião, vírgula. Condição política, condição social ou política. Condição social ou opinião política. Condição social ou opinião política. Vou repetir. Quais são os fatores que ameaçam? Raça, nacionalidade, religião, condição social ou opinião política. Nessas duas hipóteses, não pode haver expulsão, em hipótese alguma. Chegamos? Fechou? Beleza, pessoal? Ó, a parte dos direitos do Pacto de São José da Costa Rica, eu finalizei. O que é que eu falta estudar com vocês? Eu falto estudar com vocês um negócio chamado, que é o tópico 008, que é um negócio chamado de sistema, ó, interamericano de direitos humanos. Basicamente, pessoal, isso daqui é o estudo de dois órgãos que caem em prova. A chamada Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ponto. O estudo da comissão e da corte, ele complementa a análise do Pacto de São José da Costa Rica. Porque são os dois órgãos responsáveis por implementar a proteção dos direitos humanos no continente americano. Então, amanhã, nós vamos fechar estudando o pacto aqui.
Preste atenção que eu vou dar algumas dicas para finalizar o estudo. Pessoal, por favor, me escutem quanto ao modo de estudar, né? Eu estou vendo muita gente ainda que não aprendeu a estudar o básico. Ó, pensem comigo, vamos conversar comigo aqui. Veja se eu estou errado, né? O povo liga a câmera aí para ver vocês. Quem pega a aula comigo, por exemplo, tem uma galera aqui da ADEMA, né, que estudou comigo, não estudou? Não foi isso? Foi assim? Pessoal, preste atenção. Eu não dei aula de legislação ambiental, não foi? Não foi assim? Quantas leis a gente abordou de legislação ambiental? Uma ruma da gota, não foi? Não foi uma ruma? Preste atenção. Mudou algum formato da minha aula de direitos humanos para legislação ambiental? Quem estudou comigo no presencial? Eu dou aula por um acaso, por exemplo, ó, eu abro aqui, ó. Eu poderia abrir, entendeu? O pacto aqui. Eu dou aula lendo a lei ou o pacto. É assim. Quem pega aula comigo no presencial? Eu dou aula lendo a Constituição. Ah. Ô, professor, então como é que você faz para decorar tudo? Pessoal, revisão. Vocês não revisam. É impressionante. Sabe, dá vontade de chorar. Porque não tem jeito de você pegar uma peste num papel assim, ó, e botar na cara e ler 35 vezes. Olha, se eu ler Gmail, 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 Gmail e mais Gmail, eu tô lendo aqui. Como que eu vou esquecer? Não, mas eu vou ficar revisão. Vocês só precisam revisar. Olha, saber é bom. Não sabe uma pessoa, uma maravilha. Porque se você não fixa, uma pessoa consegue fixar porque não vive. Mostre para mim, todo mundo, essas perguntas, os papéis que você escreveu aí, escreveu no português bem claro. Ah, eu já sei. Você sabe o que você sabe? Não, professor, eu já tenho meu material. Já foi. Não acerta a questão. Ó, pessoal, deixa eu abrir aqui o pacto. São José da Costa Rica. Deixa eu colocar aqui. Pacto, pacto, pacto de São José. Ó, veja o tamanho dele, ó. Veja o tamanho dele, ó. Tô passando aqui, ó. Você sabe qual é a raiva que mais me dá, bicho? É por isso que, assim, professor estressado. Vai se arrombar, professor estressado. É porque, assim, eu faço um esforço do caralho. Sabe para quê? Para entregar um material bem enxuto. Pessoal, eu detesto ficar dando aula para estar enrolando. E, assim, por incrível que pareça, eu ainda tenho raiva porque a maioria não me escuta. É só vocês revisarem, gente. Eu começo a perguntar aqui, ó, eu dei aula domingo, veja, eu dei aula domingo. Aí eu pergunto as coisas aqui, uma demora do cabrão para responder. Porque não revisou. Vocês têm que criar o material de vocês e terem o hábito de revisar. Mas, professor, eu já tenho meu material. Se você não revisar, não vai fixar, não. Porque se você vê uma vez, se você estuda uma vez um conteúdo, você não aprendeu ainda ele, não. Ah, professor, aprendo. Aprende não. Não aprende não. Mas se você já criou aquele conteúdo e revisa, eu vou revisar quantas vezes, professor?
de preferência umas 30 mil vezes, até você lembrar de cor. Ah, estou com dificuldade, vou revisar. Não revisa. Então, por favor, o que eu fiz com vocês agora foi criar um resumo bem direcionado e objetivo, certo? De praticamente 70% do edital de direitos humanos, seja da prova da PM, da prova do Ministério Público, se cair. Vocês vão pegar esse material, responder questões, revisando ele. Ah, professor, tem uma questão aqui que eu não notei um tempo. Não tem problema, vai lá e faça a sua anotação. Agora, se pegar esse material, ó, pessoal, eu peguei, eu tive assim, a cautela, o cuidado, sabe, de preparar o material. Olha o material que eu preparei aqui, deixa eu até olhar aqui, não sei, sabe? Eu preparei um material de direito administrativo, certo? Porra, bicho, me dá uma raiva, porque assim, eu faço um material com trabalho do cara. E impressionante que as pessoas não conseguem baixar o negócio, estudar e revisar. Não conseguem. Não é possível que, assim, ainda se tenha dificuldade em direito administrativo. Eu não consigo enxergar. Ah, professor, tá lá o material. Eu acho que quem foi que baixou? Pelo menos da turma da PM. Não baixou, né? Certamente. Eu vou disponibilizar, Rodrigo. Ó, eu acho que é. Então, veja, pessoal. Isso aqui dá um trabalho da porra para fazer, rapaz. É uma revisão que eu perco aqui um tempo do caralho para fazer. Mas, assim, é desprezível, sabe? E querem ficar se enchendo de material. Eu acho que é só para, sei lá, é tentando reprovar mesmo. Então, eu vou fazer um apelo, pessoal. Os materiais que a gente está criando agora, não é para vocês copiarem isso e deixar para lá, não. É para revisar. Porque você tem que chegar na reta final da prova com o conhecimento adquirido, com o conhecimento solidificado. Tem aluno que vai passar de aula, aí eu boto para responder uma questão, ele acerta na cagada. Por quê? Não sei, porque é assim. Acha que na prova vai acertar? Não vai, não vai. Se você está com dificuldade de aprendizado, se você, professor, não entra, não entra, não entra. Eu não acredito que seja todas as matérias, né? Veja aí se você procura uma ajuda, alguma coisa, né? Para ver se vai. Agora tem que revisar, pessoal. Tem que estar com o conhecimento, ó, na ponta da língua. Não tem como ser de outra forma. A minha parte eu estou fazendo. Obviamente que ninguém é perfeito, né? Longe de ser. Mas assim, eu sempre tento entregar o máximo que eu posso, o máximo do máximo. O aulão foi presencial, né? Nós tivemos 4 horas de aula, né? Basicamente, certo? Porque eu respondi com vocês 18 questões do aulão. Você faz uma programação, a aula não é uma ciência exata, né? Então, faz uma programação, não deu. Vamos concluir o conteúdo online. Para quê? Para que você possa criar um material bom de estudo para vocês. Mas criar um material e não revisar, não dá, não dá. É a mesma coisa. Beleza? Então, por favor, escuta esse apelo que eu estou fazendo para vocês. Não deixem de fazer revisão. Revisem. E eu vou revisar mais o que, professor? Aquilo que você está com dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais você precisa revisar.
Porque uma hora vai entrar. Tá com a peste? Uma hora vai chegar lá, você vai dizer, é isso aqui, pronto. E aí vai ser o ponto central para você passar no concurso. Porque assim, pessoal, eu acredito que a maioria esmagadora aqui já fez prova de concurso, né? Alguém aqui nunca fez prova? Você perceba que é uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Entende? Isso aí, Luciano. O objetivo é evoluir, pessoal. O objetivo é melhorar. Ah, é de uma hora para outra, professor? Não, por isso que a gente está estudando aqui de forma antecipada. Agora, tem gente que quer estudar aleatoriamente, estuda de uma forma, estuda de outra, estuda de uma forma. Parem com isso, pessoal. Eu vou começar agora, quando eu fizer minhas isoladas, eu vou começar agora a filtrar. Você está estudando o isolado de outro professor de direito? Tá. Na minha você não vai entrar. Porque não adianta nada. Não adianta nada e as pessoas acham que estão progredindo, estudando, e não está. Não está. Tem um materialzinho, por incrível que pareça, eu não acho que eu tenho até aqui minha Constituiçãozinha que eu estudei. Ó, cadê a festa? Levaram aqui. Parece que foi na dele que pegou minha Constituição. Cadê? Eu tenho aqui até ela. Eu sempre estudo por ela. Está desatualizada, mas assim, 90% ainda vale. Entende? Então, pegue a dica, revisem, certo? O material, revise o conteúdo. E quanto mais você revisa, maior será a sua capacidade de fixação. E quanto maior a sua capacidade de fixação, melhor vai ser o seu raciocínio na hora de responder as questões da prova. Quem fez prova sabe. Quando o conteúdo ele não está bem fixo, você tende a ficar em dúvida entre duas ou três alternativas e você tende, na hora da prova, a ficar mais nervoso. Entende? Quando você está com conteúdo fixo, ali você tem a convicção. E você já tem até a convicção, quando você está com conteúdo fixo, pessoal, você já tem a convicção até que você não sabe daquela questão. Ah, isso aqui eu não sei, pronto. Mas eu vou para frente. Isso ajuda na hora da prova. Isso vai lhe tirar atenção. Se você não revisa, se você não fixa o conteúdo, vai prejudicar. Certo? Não adianta. Eu tenho todas as anotações das aulas que eu dou. Logo, eu sei aquilo que eu explico. Logo, eu sei que se você reproduzir, se você pelo menos me obedecer, me ouvir e executar, o resultado vai ser produtivo. Ah, professor, vai ser produtivo significa dizer que eu vou passar? Não, você vai fazer uma boa prova. Você pode até não passar, porque outras pessoas fizeram melhor. Isso faz parte. Mas com certeza você está no caminho certo para conseguir a aprovação. Fechou? Beleza, pessoal? Então, fechamos aqui. Amanhã a gente finaliza o pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Qualquer dúvida, Eduardo, depois você converte a aula aí, né? E disponibiliza. Eu vou disponibilizar a aula avulsa. Eu não vou colocar no link para não misturar. Certo? Tranquilo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, nós vamos nos falando amanhã no grupo. Professor, qual vai ser o horário da aula amanhã? Mesmo horário, Vanessa. Mesmo horário, às 9h45. 9h40, 9h50, por aí. E nós vamos até esse horário. Tá bom esse horário para vocês, pessoal? Tá tarde demais. Sexta-feira, véspera de eleição, qualquer coisa que trabalha, bota um atestado que ninguém vai ficar fazendo falta, não. Assim, para mim tá bom porque eu consigo acompanhar, né? Logo depois do trabalho, já ligo logo no notebook e tal. Quem trabalha logo, quem trabalha sexta-feira já é véspera de eleição, já pode botar atestado. Ninguém pode ser preso, mas a gente trabalhar. Então, né? E aí vamos estudar. Tem que aproveitar ao máximo essas questões aí.
certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, viu?